Depoimento de Gino Apolônio da Silva, entrevistado por Rosana Miziara, 7/6 de fevereiro de 2011. Realização Instituto Peabros, Museu da Pessoa e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Museu em Rede, 7/CB021. Senhor Gino, o senhor pode começar falando seu nome completo? Gino Apolônio da Silva. Em que ano, qual é a data de nascimento do senhor e o local? 12 de fevereiro de 1922, aqui no distrito de Sete Barras. Seus pais também são do distrito Também de Sete Barras? todos naturais daqui. Qual a atividade que seus pais exerciam? Todos eram agricultores, né? Toda a nossa geração é agricultor, desde o tempo dos meus avós, né? E o senhor lembra como é que era a sua casa de infância? Ah, lembro. Como é que era? Era casa assim de parede coberta com telha, parede de barro, como era comum naquele tempo, né? Parede francesa, como a turma falava, né? E era assim as casas todas cobertas de telha, né? E, graças a Deus eu nunca morei em casa de aterro, assim, de barro, não. Morei só em casa soalhada, casa mais ou menos organizada, né? E o senhor, quais eram as brincadeiras? Quem que morava nessa casa? O senhor tinha mais irmãos? Ah, meus irmãos, né? Quantos irmãos o senhor tem? Olha, a família toda era 13, mas nós só se criamos 10. Só se criamos 10. O resto faleceram, né? Uns faleceram criança ainda, outros um pouco mais velhos. E nós somos 10. Ultimamente estamos só em 7, né? 5 irmãs e 2 irmãos. E como é que era na sua casa? As brincadeiras, o que vocês faziam? Era aquele tipo antigo de brincadeira de criança, né? A gente usava muito cavalinho de pau, usava muito peão, essas coisas. É a coisa dos meus idos tempos de escola, né? Com quantos anos o senhor entrou na escola? 8 anos. 8 anos. Eu entrei em fevereiro de 1930, os primeiros dias de fevereiro de 1930. Né? Eu tinha 8 anos de idade. Como é que o senhor ia para a escola? Andando, vinha da minha casa, mais ou menos 3 ou 4 quilômetros, por uma trilha que tinha beirando o rio, até aqui, à beira do rio, em Sete Barras. Mas naquele tempo não tinha passagem, não tinha nada. Então meu pai e outro colega meu pai e o pai do outro colega, compraram uma canoa e tinha um colega meu, foi chamado Francisco Pupo, ele é um menino de uns 12 anos, ele, que nós estávamos na escola, ele dava passagem para mim aqui, né? E para nós, porque não tinha passagem pública. Então você ia a pé e de canoa? Não, nós vinha andando até a barranca do rio aqui, né? E aqui a gente pegava a canoa para atravessar para vir na escola. Eles davam passagem aqui no rio. Então você vinha a pé e ainda pegava a a canoa? Canoa para poder atravessar o rio, né? Era a trilha, né? Não era a estrada, era a trilha beirando o rio. E como é que era a escola, assim? A escola era... Era escola pública? É, escola pública. Mas nós era dividido, a escola feminina e masculina, né? Tinha a escola masculina e tinha a escola feminina. Não misturava, era separado. Mas nós tivemos uma felicidade que o professor da nossa época era um professor muito bom, né? O professor Durvar, a dona Judite, gente muito boa. Então, esse povo setembro, daquela época, ele que frequentava as escolas, ele tem até um padrão de cultura mais ou menos razoável, sabe? Porque os professores eram bons naquele tempo, né? Então, a gente sente-se satisfeito por isso, né? Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Olha, eu trabalhava desde a idade de 9, 10 anos, pude mexer com a ferramenta quando eu era gente da roça. Então, a gente tinha necessidade, minha família grande, nós trabalhamos desde criança. Desde criança, nós enfrentamos o batente mesmo, né? Isso era diariamente, né? Eu roçava pasto até 10 horas, porque aqui tinha um sino da igreja, aquela igreja lá, eles tocavam o sino. Eu tinha um colega nosso, chamado João Gerardo, que ele tocava o sino 10h30, para os alunos se reunirem. Então,
A gente tocava o sino, eu saía mais ou menos 10 horas de casa para chegar aqui na escola. E o senhor fazia o quê? Já participava da colheita, plantava? Tudo, a gente da plantação, que a lavoura nossa daquela época era cana-de-açúcar, era arroz, milho, feijão, planta de manutenção e nós precisávamos trabalhar com ela porque é daquilo que nós vivíamos. O gado para tirar, as vacas para tirar um leite, os porcos que era de nossa alimentação, né? Era assim que nós vivíamos. E era um tempo muito feliz, porque o rio tinha muito peixe no rio. Nós tínhamos de comida, nós tínhamos abundância, né? Nós éramos um lugar pobre por outras coisas, mas em alimentação nós éramos ricos em alimentação. Quando o senhor fala que era um lugar pobre por outras coisas, por que era pobre? Pobre porque ela não tinha certo recurso. Se a senhora precisasse, no caso de uma doença, de um médico, uma coisa assim, um remédio, tinha dificuldade, porque nós tínhamos que buscar em outro lugar mais distante, né? Porque aqui não tinha. Agora a comida nunca faltou. Graças a Deus. Muito peixe no rio? Muito peixe. Aqui tinha. Hoje o pessoal não pesca mais. Mas tinha a manjuba, que a partir de mês de setembro a março, enormes cardumes, né? E quando os imigrantes japoneses chegaram aqui, começaram a caçar eles para vender, né? Venderam muito peixe, né? Depois o rio foi baixando, as águas foram baixando, foi feita aquela barreira na Iguape, diminuiu, né? Tem ainda, mas não é como era naquela época. Até o senhor estudou até quando? Eu tenho o terceiro ano completo, que nós estudávamos naquela época até o terceiro ano, né? E quando que o senhor começou a se interessar por política? Olha, a política foi uma coisa que, mais pela necessidade do lugar, né? E a gente via que não havia muito interesse para uma política de desenvolvimento do distrito naquela época. Então, comecei com outros companheiros, nós começamos a se interessar, né? E participamos da política, porque nós tivemos um período muito difícil, né, Dona? Porque nós tivemos o movimento da Revolução de 30, que barrou um pouco a ditadura, depois a Revolução de 32, que aqui foi um movimento muito grande para nós na Revolução 32, né? E ela foi uma revolução. O senhor participou da Revolução de 32? Meus tios foram combatendo da Revolução. Meu pai trabalhou na Revolução ajudando em estrada, né? Estrada, linha, telefone, essas coisas que foram erguidas, né? E essa estrada, a primeira estrada que nós ligamos 7/registro foi na Revolução 32. O povo era requisitado para ir trabalhar. 100, 200 homens trabalhavam por dia para fazer uma variante para cruzar com as variantes da colônia japonesa, que deu a primeira passagem de carro de registro para 7/. Mas não tinha ponte, não tinha barça, não tinha nada. Vinha até a barranca do rio ali para registro. Então foi em 32 que eles fizeram. O povo, nós considerávamos como estrada da Revolução, né? E meu pai trabalhou, ele ajudou, o pessoal. Essa estrada que liga 7/a registro, ela iniciou-se com uma estrada provisória da Revolução 32. Mas eu não entendi direito. Como que era a estrada provisória da Revolução de 32? A estrada provisória, porque ela é uma estrada feita a braço, né? Era cavada a valeta, jogada a terra para levantar um pouco o terreno, e era coisa provisória, não tinha assim. Então, e por que ela foi construída? Ela foi construída para ligar o distrito de registro com 7/, por causa do movimento revolucionário, né? O movimento das tropas, facilidade, porque tinha trazido mercadoria, né? Era um movimento muito grande. A minha escola foi quartel da Revolução 32, né?
E eles ocuparam a nossa escola mais ou menos por quase 2 meses, né? E era um movimento de tropa muito grande, né? Por isso que ela ficou conhecida como a Estrada da Revolução. Para mim, ela é a Estrada da Revolução, né? Hoje não, hoje a estrada foi feita outra, né? Até falando para o povo, muito nem sabe que isso aconteceu. Ah, é bacana essa história. Nem sabe que isso aconteceu. E o senhor participou do movimento de emancipação do distrito de Sete Barras. O senhor pode contar como é que foi isso? Olha, a emancipação política, nós começamos a se organizar. O Sebastião Madaleno era vereador no registro e já alguns municípios como Juquiá, Pariqueraçu tinham ficado independente e nós continuávamos aqui como distrito, né? Aí nós resolvemos em 1958, nós organizamos em comissões e trabalhamos para emancipação política. Mas o povo daquele tempo não acreditava, sabe? Mas como é que nasceu? Por que vocês decidiram emancipar? O que levou a isso? Levou para a necessidade do município, ele tinha mais direito, mais renda, mais, né, dona? Ele recebe suas verbas, ele tem um outro meio. Distrito nós era subjugado à sede do município, né? Porque nós fomos distrito da antiga Xirírica 50 anos, né? E nós passamos para registro em 44 e só houve eleição de plebiscito aqui para emancipação política em 59. Então nós víamos, o povo jogar, nós naquele tempo, conversar entre os amigos, nós resolvemos organizar umas comissões e trabalhar no plebiscito, né? E que fomos muito felizes, né? Nós conseguimos, no plebiscito, em 1958, em dezembro de 1958, a oposição teve 33 votos, parece-me, e nós tivemos 490 e poucos votos, né? Então, a maioria a Quantos favor. vocês tiveram? Nós, a favor da emancipação, 400, né? E os contras tiveram 30 e poucos votos, né? 25, agora lembro. 425 votos? Só 25 votos, né? Então, a nossa vitória foi uma vitória. Então, o povo se animou com aquilo, né? Esse plebiscito foi votado aqui na cidade? Na cidade. Foi na cidade. No distrito, na sede do distrito, que não era cidade, sede do distrito. Na né? sede do distrito. Mas teve assim, você lembra de algum fato que marcou efetivamente essa coisa da emancipação? Algum dia que foi decisivo? As lutas nossas eram o seguinte, porque aquele que era contra a emancipação procurava desmoralizar, né? Porque o distrito era fraco, não tinha condição, que eles implantavam na cabeça do povo que o município não tinha condição de se aguentar com o município, porque nossa renda era muito pequena, e essas coisas todas, né? De desmoralização política. Então isso foi uma luta que nós tivemos que trabalhar muito bem para poder vencer. E o senhor lembra como que foi a articulação política para chegar nisso? Foi. Nós fizemos reuniões, organizamos comissões, né? E aquelas comissões designamos as pessoas para ir trabalhar nos bairros, conquistar o eleitor, né? Porque nós levávamos uma desvantagem também, porque o eleitor naquela época só tinha direito a voto aquele que tivesse registrado até o mês de abril, né? E o que tivesse de abril em diante não podia votar, né? Então não era todo eleitor que votava. Então tinha que fazer um trabalho muito bem feito entre o eleitorado para poder adquirir o maior número de votos. Quando é que o senhor se tornou vereador? Eu fui eleito em 59, outubro de 59. E eu fui eleito e reeleito em 2 mandatos, né? E eu cumpri 4 anos do primeiro mandato e mais 4 do segundo,
e um por força daquele ato institucional número 5, né? Que nós obrigou a cumprir mais um ano de mandato. E por qual partido o senhor foi candidato? Foi vereador? Eu fui pelo PTN naquele tempo, né? O vereador do PTN. O que é PTN? Partido Trabalhista Nacional. Ainda existe até hoje, né? Existe até hoje. E por que o senhor decidiu virar vereador? É porque nós éramos um grupo de pessoas que lutamos pela emancipação. Então, o Sebastião Madaleno, que foi o primeiro nosso prefeito, ele convidava aquelas pessoas que tinham mais interesse em defender os interesses do município. Entre eles, me incluíram, né? E me botaram como candidato a vereador. Foi isso das razões. Sempre foi isso, porque eu estava sempre próximo às lutas de reivindicação do município. Nesse município. movimento de emancipação de Sete Barras, quantas pessoas estavam envolvidas, mais ou menos? Eu acho que na primeira reunião que nós tínhamos umas 30 pessoas, né? Que encabeçou o movimento. Umas 30 pessoas que encabeçaram e o senhor estava entre elas? Entre elas, né? Eu fazia parte de um deles, eu era um deles. Seu Higino, desde que o senhor está aqui, dá para o senhor destacar um ou dois momentos mais marcantes da história de Sete Barras? Olha, o mais marcante de Sete Barras, que eu acho, foi a nossa emancipação política, porque depois da nossa emancipação política, Sete Barras prosperou, né? Era, mesmo que a situação financeira era meio difícil, mas o prefeito era um homem bem intencionado, que era o Sebastião Madaleno de Moraes, e Herculano Ricardo, que era o vice. Eram homens bem intencionados e nós pudemos conduzir as coisas, né? Com enormes dificuldades. Tem certas coisas que nós, os primeiros, eu falo francamente para a senhora, os primeiros meses da nossa administração, o Sebastião Madaleno, quando chegou no fim do mês, nós ele assumiu a prefeitura e nomeou 12 funcionários, entre o pessoal que trabalhava na prefeitura e trabalhou braçar de rua. E quando foi no fim do mês, não tinha nenhum dinheiro para pagar essa gente, né? Porque naquela época, o professor Carvalho Pinto nós tinha dado uma verba de 500 mil cruzeiros para instalação do município, mas isso é um dinheiro que demorava para vir, né? Então nós não tinha assim, um certo recurso. E o Madaleno chegou-se para mim, Higino, porque eu era o mais próximo com eles, né? Higino, como é que nós fazemos? Precisa pagar o pessoal que trabalha isso, gente que tem necessidade, e não tem dinheiro. Aí eu falei para eles, não tem problema, eu falo com meu pai tem dinheiro em casa, ele arranjou 1.000 cruzeiros, 1 milhão de cruzeiros naquele tempo, dinheiro antigo, 1 milhão de cruzeiros, né? Aí ele pagou o pessoal, outro mês ele também não tinha, eu adiantei o dinheiro, ele pagou, e 3 meses recebeu as verbas, né? Recebeu, ele devolveu o dinheiro que tinha usado, e aí nós começamos a nossa vida administrativa. E tocamos isso, né? Nós tivemos um grande problema na nossa administração, porque os vereadores de oposição não tomaram posse, sabe? Não compareceram para tomar posse. Era tanta rivalidade que eles não compareceram, e aquilo criou uma situação difícil para nós, para a nossa administração, porque nós só tínhamos 5 vereadores e quando se tratava de um assunto qualquer, que nós precisávamos de maioria absoluta, nós não tinha um número para votar. Aí eu tinha um rapaz que era muito meu amigo, que ele também nos ajudou na luta pela emancipação, e ele foi eleito, mas foi eleito pela oposição, né? Aí eu chamei ele, falei, ele chamasse Benedito Eurico da Costa, uma pessoa sensata, responsável. Aí eu falei para ele, nós chamamos ele de Guedes, você vai tomar posse, vai colaborar com nós precisamos dar andamento na administração do município, porque o prefeito precisa tocar a administração. Aí ele tinha um outro colega chamado Antônio Valentim do Amaral, fomos com ele estava na rua, chamamos ele, foi em casa, pegou paletó, gravata e veio, tomou posse. Então nós tínhamos 6 vereadores, né? O resto ficou para lá, né? Aí nós já tínhamos a maioria, deixamos o resto, né?
Pô, deu umas encrencas, umas coisas, mas tudo saiu bem. Já sabe que tem sempre os golpes políticos. Então, mas graças a Deus tudo saiu bem. Então é assim nós Tem os iniciamos. golpes, o senhor participou de algum golpe político? Não, golpe não, golpe político não. Nossa política era uma política sempre honesta e séria. Só que nós não podíamos tolerar o adversário, né? Adversário que ele não falhar, porque assim, já imaginou, o sujeito vai para a praça pública, recorre ao eleitorado, pede o voto do eleitor, e depois não aparece para tomar posse, que categoria tem um representante desse? Eles estão muito abaixo da categoria de vereador. Então, isso era uma das razões que nós argumentávamos muito com eles. Então, era uma razão que o Benedito Eurico da Costa era muito meu amigo, e eu falei para ele, expliquei para ele, era uma pessoa sensata, e nós foi tomar posse, e nos ajudou muito, né? Foi uma das pessoas que o resto nós deixamos para lá. E o senhor casou com quantos anos? Eu casei com 30 anos, casei em 1952. O senhor já era vereador, com quantos anos o senhor se tornou vereador? Eu fui vereador 9 anos, quer dizer, com um ano. Quantos anos de idade o senhor tinha quando foi vereador a primeira Quando vez? eu fui vereador, eu estava com 58 anos. Ah, já estava casado. Tudo. 58. Eu casei em 52, né? E Sua esposa é aqui de Sete Barras? ela era daqui de Sete Barras. Ela faleceu em 1995, né? Nova ainda, com 64 anos de idade. E daí eu fiquei viúvo, fiquei só em casa com a família. Ah, foi em 95, foi agora. Vocês são casados o quê? Há 15 anos? Fez 15 anos, vai para 16 anos. Agora em setembro, dia 13 de setembro, faz 16 anos. Além do fato de emancipação, o senhor deve ter tanta história para contar. Qual outro fato o senhor acha que é importante a gente destacar na história de Sete Barras? Olha, eu acho que uma das grandes coisas que foi feito aqui para nós, que nós tivemos aqui, foi na época em que... Você quer uma aguinha? Não, obrigado. E quando o Verde José de Souza foi prefeito em Registro, e foi resolvido tirar a BR-116 aqui pelo litoral, né? Porque nós aqui é um lugar isolado. E graças a Deus, com o trabalho feito por intermédio da Associação Rural de Santos, que eu era membro da Associação Rural de Santos, e José Pires de Almeida, uma pessoa muito esperta, muito trabalhador, e aqueles políticos da linha de Juquiá, o prefeito Verde José de Souza, nós conseguimos, porque a estrada naquele tempo, a tendência era sair pelo interior, né? E nós aqui era um lugar isolado. Então, como tinha uns parentes, pessoal ali de Miracatu, que era parente do general, de um general lá que era comandante da 2ª Região Militar, eles conversaram com ele e resolveram tirar por aqui. Então, mas havia aqueles problemas políticos de Jânio Quadros, de Juscelino Kubitschek, né? Mas eles conseguiram, que a BR-116 argumentaram para eles que aqui era um lugar isolado, precisava uma estrada melhor para uma segurança nacional, e naquele tempo eles conseguiram a estrada por aqui, né? E assim saiu a estrada por aqui. Então teve esse trabalho dessas pessoas que também nos ajudavam, né? E foi o que mais, acho que progrediu a nossa região, foi a BR-116 por aqui, né? Senão nós ainda estaríamos na estaca zero. E as festas daqui de Sete Barras, como que elas eram as festas? As festas eram as religiosas, tradicionais, né? Festa de São João Batista, festa de 15 de agosto, né? Era 2 por ano, né? Nós tínhamos organização, nós tínhamos uma banda muito boa aqui, né? Que abrilhantava as festas. Uma banda, uma fanfarra? Banda musical mesmo, né? Isso foi criado pelo meu professor em 1925. E nós mantemos ela, professor Dorval de Castro, ele criou em 1925. A banda musical existe desde 1925. Como que ela é composta do que, a banda? A banda é composta de um grupo. Ele tinha mais ou menos, parece que 30 figurantes quando foi composta, né? Hoje tem quantas? Hoje eu não sei, dona. Agora, até pouco tempo, não sei quem é hoje que dirige, né? A banda.
Mas essa foi criada em 1925, sabe a banda? 30 figurantes? 30 figurantes naquela época. Mas era uma banda muito boa, né? Quem que criou? Professor Durval de Castro. Ele era Eduardo? Durval de Castro. Professor Durval de Castro, Ele foi seu professor de música? Ele é maestro e ele é professor e maestro, né? Ele é vivo ainda? Não, não é, já falecido. Durval de Castro? Durval de Castro. Nós devemos grande parte do Progresso Sete Barra a ele. Aquele homem, ele chegou aqui em 1921 e ele deu uma cultura boa para o povo daquele tempo, criou boas amizades. Ele foi prefeito? Não, não foi. Ele foi só professor. Ele chegou aqui, ele era sorteiro. Depois ele casou, a mulher veio para cá e ele era professor. Ele e a mulher. Ele era do Vale do Paraíba. Eram professores muito bom, né? Muito bom mesmo. E o senhor tocava na... Um tempo eu fui, mas muito depois, já mas no tempo dele, né? Porque eu e esse rapaz que estava junto, nós participamos da banda. Mas quando eu tinha uns 20 e poucos anos só, eu fui cuidar da vida. O senhor tocava o quê? Era instrumento de harmonia, né? Que nós chamávamos de sax de harmonia. E por que o senhor parou? É? E por que o senhor parou de tocar? Porque a gente precisa trabalhar, precisa cuidar da vida, né? Não dá para essas coisas. Então esse rapaz, até há pouco tempo ainda ele tocava na banda, esse velhinho que estava aqui comigo. Um colega de escola. Você nunca mais ficou com vontade de voltar a tocar? É? Você nunca mais ficou com vontade de voltar a tocar? A gente tem aquela lembrança, tem aquela saudade, né? Mas é só pura saudade. E tudo tem seu tempo. Essas são coisas de gente nova, né? Não pode. A certa idade não dá mais. E hoje qual que é o seu cotidiano? O que o senhor faz? Por onde o senhor passeia? O que você faz aqui na cidade? Olha, aqui na cidade eu venho aqui cortar o meu cabelo, aqui eu venho comprar alguma coisa, venho na farmácia, às vezes venho no hospital. Mas eu trabalhar mais, eu não trabalho, né? Já vai indo para 2 anos que meus netos e meus filhos que cuidam da lavoura, né? Trabalham todo dia, mas são eles, né? Minha idade não permite mais. Quase 90 anos não dá mais. Eu vou completar agora dia 12, 89 anos, né? Por sorte estou vivo, né? Cabeça boa. Por sorte estou vivo. Qual que é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior sonho hoje, seu Gino? O maior sonho é ver minha família prosperar, né? Progredir. E o meu lugar, a minha cidade, sempre ir para frente. Isso é meu grande sonho, né? Foi que para isso nós criamos aqui o município. O que o senhor acha, como o senhor vê um projeto como esse, a importância de um projeto e dar seu depoimento para o museu, para esse projeto? Olha, é uma grande coisa, revive um passado da gente, da região, né? É muito importante isso, né? É muito importante. Para mim, pelo menos, dona, eu sou tradicional daqui, né? Aqui, todos os melhoramentos que veio para essa região, veio por mão dos meus antepassados, né? Para a senhora ter uma ideia, os filhos do meu trisavô combateram na Guerra do Paraguai, eles saíram dessa região aqui, né? A primeira navegação ferroviária que viajou aqui na Ribeira foi lá pelo ano de 1885, né? Que foi a primeira navegação, os vapores que andaram na Ribeira, né? E assim foi andando as coisas. Depois, os grandes movimentos, a Revolução de 30, a Revolução de 32, que a minha família teve participação direta, foram combatendo a Revolução de 32. Depois, mais tarde, veio a guerra, que a minha família também esteve combatendo na Europa, meus primos, né? Então, a gente tem um colega de escola, de banco de escola, que combateram na Europa, né? Com Paulo Roberto de Souza. Então, a gente lembra com saudade dessas coisas, né? Lembra com muita saudade. É isso a vida. História, né? É história, né? A gente se sente feliz reviver essas coisas, né? Conversar com uma pessoa, reviver um passado que vai longe, né? Vai muito longe.
Passou mesmo. Então, eu, quando venho aqui hoje em Sete Barras, vejo Sete Barras um pouquinho, não é a cidade progressista, mas é um pouquinho melhor, né? Nós temos nossos hospitais, nós temos o poder executivo e legislativo, as nossas ruas calçadas, o comércio regular. Nós somos um dos grandes produtores de banana aqui da região, né? E tivemos outras lavouras que comandou aqui, mas hoje já não serve mais de base econômica para nós, porque o arroz, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi base econômica nossa aqui, né? Dos antigos tempos, né? Antes da guerra ainda perdemos muita cana aqui, mas depois o açúcar começou a entrar de outra região, o nosso açúcar não tinha muito valor, tudo se parar, né? E foi assim, né? A nossa vida era assim, né? Obrigada. Queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigado por vocês. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado? Deve ter várias, porque a história do senhor é tão complexa e a gente é muito rica e a gente tem um tempo muito curto. Tem alguma coisa que o senhor acha importante deixar registrado? Não, eu acho que as coisas mais importantes que a senhora já perguntou, né? Uma das coisas, né, que tornou-se para nós também, nos ajudou muito, foi quando o nosso meio de transporte aqui para transportar o rio era por barça, né, dona? Até 1962 era por barça. Logo o Sebastião tomou posse, em 1960, nós reivindiquemos a ponte sobre o Rio Ribeiro ali, e numa das audiências com o professor Carvalho Pinto, em registro, o Sebastião levou a documentação reivindicando a ponte, e 2 anos depois a ponte estava pronta, né? E desamarrou o braço de serra. Nós éramos um município de braço amarrado, porque a ponte desamarrou nosso braço, facilitou todo o trânsito. Isso foi uma das grandes coisas aqui que o prefeito Sebastião Madaleno conquistou para nós. Tanto é que ela nem nunca foi inaugurada. Como é o nome do prefeito? Sebastião Madaleno de Moraes. Sebastião Madaleno de Moraes. Madalena. De Moraes. Ele teve uma audiência com o Carvalho Pinto e foi aí que ele conseguiu construir a ponte. O Carvalho Pinto veio em registro e nossa comissão de prefeito e vereador foi em registro e reivindicou naquela época a ponte, né? E tem até uma passagem esquisita, né? Que a gente ria, que eles riam, né? Que, então, como nós éramos um município muito pobre, coisa, né? Assim, fraco a turma de registro, que era um município mais próspero, olharam para nós e trocaram o olho entre eles. E a turma Sete Barras não está querendo nada, está querendo uma ponte sobre o Rio Ribeiro. Aí o Faria Lima era o secretário, o Carvalho Pinto passou os documentos para o Faria Lima leu, o Faria Lima falou para o Carvalho Pinto, às vezes tem razão. Sete Barras tem a estrada, que nós tínhamos essa estrada que ligava no São Miguel Arcanjo aqui, eles já têm uma estrada que liga de Sete Barras a São Miguel Arcanjo, em Itapetininga. Não tem uma ponte Eldorado que nem estrada tem, já tem uma ponte lá, ele falou para eles assim. Era uma coisa da vida, né? Coisa histórica. Eu não quero que registre essas coisas. São coisas que a gente marca, né? Mas são histórias são histórias, né? Marca, né? Então, nada disso. Porque ninguém acreditava, né? Porque nós éramos um município fraco, né? E fraco mesmo, né? Não tinha... Quando nós começamos, não tinha nada. O Sebastião foi um prefeito, e logo que entrou, conseguiu, arranjou para nós a nossa estrada estava completamente desmantelada. Nós tínhamos naquele tempo estradas vicinais, 300 quilômetros de estrada, mas completamente abandonada, né? Ele conseguiu uma motoniveladora, conseguiu um caminhão para fazer a limpeza pública e uma caminhonetezinha para ele atender esse serviço assim, no município. Então, ali nós estamos iniciando o nosso trabalho, né? E que fomos felizes, né? Graças a Deus, muito felizes. Chegar os dias que nós estamos hoje.
Ah, muito obrigada. Ô, dona.